Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e renovação. É a fonte das mais puras alegrias. Ela embeleza a vida. Sustenta e consola nas provas. O Espiritismo abre à arte um novo campo. Imenso e ainda inexplorado. Para tornar essa inspiração mais bela, mais elevada, é preciso impregná-la de ideal. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao programa Pod Arte no Espiritismo, o podcast que divulga o belo criando o bem. Eu sou Raíssa Silva, sou apresentadora, e aqui mergulharemos no universo da arte espírita, explorando como a criatividade pode ser uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Vamos receber artistas, escritores, músicos, dançarinos, pintores e produtores de conteúdo e cinema que trazem em suas obras reflexões sobre esse imenso mundo espiritual. E no episódio de hoje, o nosso tema é dança espírita, essa expressão artística que ainda é pouco conhecida no movimento espírita, mas que toca profundamente a nossa alma. E antes de trazer as nossas convidadas, nós faremos um momento de vibração musical. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então, vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor e fraternidade. Desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor e fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar.
Muito boa noite a quem está chegando, se juntando a gente. Boa noite, Helena, que acaba de virar membro do canal. Nosso querido Luiz, boa noite com alegria. Um excelente programa para todos os internautas, amigos e amigas da live. Deus no comando. Boa noite, Luiz. E vamos chamar as nossas convidadas. Sejam muito bem-vindas, Jo e Jéssica. Obrigada, amor. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Me disseram que vocês são muito envergonhadas, né, meninas? Para dançar, não, né? Mas para falar, sim. Eu falo que eu escolhi a dança por isso, que eu não preciso ficar falando. É só ir lá e dançar e pronto. Maravilha. Eu também. Eu não gostava de falar. Agora eu já estou até com um programa, tá? Mas eu também participei de grupo de dança, adoro e eu entendo super bem. Mas tá aí o desafio para vocês de conversar hoje com a gente. A Jo e a Jéssica fazem parte do Grupo Espírita de Dança Asas da Alma, que foi fundado em 2006, a partir de trabalhos da Comerge, que mora dentro do nosso coração, que é um encontro de jovens que acontece no Carnaval, no Rio de Janeiro, com diversos polos. E o grupo já teve vários integrantes, né? Hoje são 12, alguns saíram, outros entraram, mas todos deixaram sua marca e colocaram aqui, as meninas trouxeram que a ideia é trabalhar a reforma íntima, estudar e divulgar a mensagem espírita através da dança. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. E para a gente abrir o nosso papo de hoje, a gente vai assistir um clipe que as meninas gravaram durante a pandemia. Depois vocês podem até contar para a gente como que foi esse processo, né? E os desafios de manter um grupo de dança unido nesse período tão difícil. Então vamos olhar o clipe Reverdecer. Quando a dor nos aflige bem no fundo da alma, é de certo que a gente se esconda e se estranha e se tranca. Mas a dor é uma linha na página da vida que é escrita com o suor do teu trabalho e com a pena da união, da união, da união. Cantando ouvirás os ecos de um tempo que chegará. Seus medos se esvairão para longe, para nunca mais. Seguirás então na certeza de tentar ver em cada olhar a bela lição de que tudo é pra se cuidar. Agora sim, dê a mão àquele que chora, então compreenderás os segredos
infinito a cada dia, cada hora. Venha que o futuro é agora, para sempre reverdecer. Agora sim, dê a mão àquele que chora, então compreenderás os segredos do infinito a cada dia, cada hora. Tenha que o futuro é agora, para sempre reverdecer. Maravilhosos, arrasaram. Gente, dançar já é difícil, né? Agora dançar de máscara é superação. Como que foi esse processo aí de ter um grupo de dança na pandemia? Vai falar, Jéssica? Tô esperando. Se quiser falar, depois eu falo. Tá, então fala um pouquinho e você complementa se for o caso. Foi um pouquinho desafiador, um pouquinho difícil, mas eu achei mais difícil nos momentos em que a gente precisava fazer esses vídeos, porque essa não foi a única coreografia que a gente já fez no período de pandemia, a gente fez mais umas 2 a 3. Então, eu acho que o mais difícil para a gente foi a gente tentar ensaiar em casa, que a gente tinha que ensaiar separadamente em casa, e a gente só ia juntos na hora de gravar no Valendo. E quando a gente monta uma coreografia, a gente monta pensando num passo, mas às vezes nem sempre o passo que a gente pensou, a nossa colega consegue fazer do jeito que a gente pensou. Então a gente aplica. Se a gente vê que ela não consegue fazer, então a gente vai mudando, vai substituindo. Mas quando tinha esses ensaios em casa, a gente não estava lá para ver realmente se conseguia fazer. Então, claro que acontecia alguns imprevistos, a gente tem que mudar na hora, e a gente não tinha muito tempo para filmar e tal. Mas com relação aos clipes, é mais basicamente isso. Só que a gente conseguiu manter bem tranquilo. Os nossos ensaios a gente tentava fazer, a gente tentava as nossas reuniões, a gente focou mais na divulgação no Instagram e tal, do grupo, e também a gente começou a montar coreografia, os nossos espetáculos à distância. E assim que a gente pôde ficar no presencial, a gente começou a produzir. Mas eu acho que foi basicamente isso, né, Jéssica? Uma coisa mais? Não, mas é mais complemento, que realmente veio algo ruim, que foi a pandemia, mas que a gente tirou algo de bom, que é a divulgação. A gente começou a mexer mais nas mídias, que era algo que a gente deixava um pouquinho mais de lado, e aí a gente acabou tendo que ir por esse meio, né, das mídias, e produzir. A gente conseguiu, como ela falou, produzir bastante vídeo, e a gente também teve que aprender algo a mais, além de dançar, que foi mexer com essa parte da internet, de produzir o vídeo, de montagem de vídeo, porque tudo a gente fazia do nosso jeito que a gente conseguia. Às vezes pedia uma ajuda, como é que ajeitava, como é que juntava, colocar a música para encaixar. Então foi um outro aprendizado também que a gente acabou ganhando aí com essa questão da pandemia chegando e a gente produzindo, porque realmente acho que foi mais uns 3 vídeos além desse. Nossa, que legal. Podia ter passado mais, que pena. Eu só recebi 2 vídeos, mas tá tudo bem, seguimos assim. Vamos cumprimentar o pessoal aqui de casa. Nonato tá dando boa noite. Maurício Boa Campos. noite.
Olha essas queridas, Joyce e Jessiquinha. Elas foram pegas na marra, porque a gente tinha combinado da Júlia estar aqui, ela não pôde, né? Mandamos as nossas vibrações para que ela fique bem, ela teve que ir para o hospital, né? Tô colocando que Julinha é a filha do tio Maurício Campos. Ah, aí, ó, então Mas hoje, estão aí. infelizmente, ela não pôde, tá? Eu tive que vir por ela. Eu tentei colocar ela para falar por mim. Não deu, né? Não se livrou, tá vendo? Deus, ele sabe o que faz, né? O que é para ser, é para ser. Márvia, dando boa noite. Boa noite, Lindas. Márvia. Maurício, lembro desse clipe na época, ficou lindo. Márvia também dizendo clipe lindo. Anderson dizendo aqui trabalho lindo. Boa noite a todos. Muito bem-vindos. Meninas, o nosso primeiro bloco se chama Papo Afinado e a gente conversa um pouco aí sobre a trajetória de vocês, os bastidores da criatividade. E primeiro eu queria saber como que surgiu o grupo de dança, o que que motivou criar esse grupo dentro do movimento espírita. Jo. Então, na verdade, foi depois de muito tempo. Não, oficialmente, ele começou em 2006, mas na verdade a história da dança com a gente, no nosso centro, é muito mais antigo. Porque no centro que a gente frequenta, no caso eu e a Jessiquinha, porque o nosso grupo é formado por várias pessoas de vários centros diferentes. No centro que a gente frequenta, Caminhamos com Humildade, que fica aqui em Nilópolis, a arte vem desde a evangelização, desde muitos anos. Então, os jovens, desde a evangelização, estão acostumados a fazer arte, inclusive a dança. Então, já tinha um grupo de dança da mocidade, as meninas que dançavam na mocidade. Então, qualquer evento que tinha, elas iam dançando. Então, a gente foi chegando, foi se aproximando, foi vendo, foi se acostumando com isso. E, a partir daí, em um dos pedidos na Comerge, que na época a coordenadora de arte da Comerge era a Cristina, ela tinha pedido especificamente uma música. Foi quando a gente dançou, se juntou, dançou, a gente gostou, outros centros foram chamando a gente para a gente se apresentar, principalmente a Casa de Cultura de Mesquita. O Anderson estava aí nos comentários, ele foi um apoiador assim, muito importante para a gente brinca e fala que ele é o nosso padrinho. Sempre que tinha um evento, ele ia lá e chamava a gente. Então a gente ia se apresentando, aí oficialmente em 2006 a gente resolveu fazer em si o grupo Espírito de Dança Asas da Alma. Mas na verdade, se a gente fosse contar assim, ia lá para, sei lá, uns 25 anos que existe dança no nosso centro. Nossa, que lindo! Que maravilha! É por aí. A arte lá na nossa mocidade é muito antiga. Nossa mocidade tem 82 anos, Jessiquinha, não lembro. Não me faz pergunta difícil. Por aí, desde essa época que existe. Nossa, que legal, gente. Muito legal ouvir isso, né? Porque ainda hoje é tão difícil encontrar grupos de dança espíritas, né? E ver que é um grupo que tem décadas já, isso é muito bonito. Mas eu devo dizer, isso eu sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de enfatizar que realmente a gente também teve muita sorte, porque o nosso centro sempre apoiou muito a arte, sempre apoiou muito os jovens. Então, eram jovens que estavam mais à frente e tal. Na verdade, o nosso centro, uma das jovens que já foi da nossa mocidade, a tia Laís, que eu também gosto de falar dela, que esse ano completou 100 anos, ela é meio que discípula de Leopoldo Machado. Era do lado, então tinha muito incentivo, ela ia para lá, ela ia nas caravanas e tal, então ela trouxe também um pouco dessa arte para a nossa mocidade, empolgada com aquela animação, a animação dela e tal, e a gente foi seguindo. Então a arte foi sempre muito fácil e foi de verdade uma forma de evangelizar no nosso centro. Que lindo, que maravilha! E para vocês, pessoalmente, vocês já dançavam antes? Os membros do grupo todos dançam ou não? Não? A gente fala. Bom, pelo clipe parece que todo mundo é profissional ali.
Não, no momento, cada momento a gente vai tendo alguém, né? O espírito protetor manda alguém assim pra gente lá, amparar a gente. Então a gente sempre tem alguém que faz dança profissional, que faz dança fora, né, da casa espírita, em algum estúdio. Mas assim, se contar, acho que umas 2 pessoas fazem e o resto do grupo faz lá nos ensaios, que aí é essa menina que acaba fazendo pra gente, né? Dando a técnica, fazendo nos ensaios esses momentos pra gente poder ir pegando. Mas assim, fora do grupo de dançadas da alma, só tem praticamente 2 que fazem aula. Que legal, que legal. E como E é que... verdade, é importante falar que quando ele surgiu, não tinha. O oficial não tinha. Porque tem gente que tem receio de criar um grupo porque não tem quem saiba dançar. Mas na época não tinha quem soubesse dançar. Tinha jovens que gostavam de dançar, estudavam o evangelho e metiam as caras e ia fazendo. Então, esse negócio aí, eu preciso primeiro de um profissional, não, gente. É só vocês terem disciplina, estudo e boa vontade. Maravilha. Justamente era isso que eu ia perguntar, porque tem muita gente que tem vontade, né, de montar um grupo de dança, mas não sabe nem por onde começa. Como que é essa rotina de ensaio de vocês? Que conselhos vocês podem dar para quem quer dar esse primeiro passo? Então, tem vários conselhos, várias coisas. Mas se a pessoa quiser uma coisa mais concreta, vamos dizer, existe um livro chamado Dança na Casa Espírita. Lá tem meio que um manual de como fazer tudo direitinho. Aí fica mais fácil. Mas eu também posso dizer como a gente começou, que foi mais ou menos assim. A gente já estava acostumado com a arte, a gente gostava muito de arte, e o nosso centro cedeu, depois de alguns anos, a gente conversando, eles cederam uma sala para a gente e a gente foi ensaiando. Também muito importante, além do estudo, que é a nossa prioridade, do estudo, da disciplina, é importante a constância. Também não adianta, vamos ensaiar agora e no outro não vai, porque às vezes é até cansativo. A gente, todo final de semana, a gente tem... Dia de semana tem as nossas coisas para fazer pessoais. Final de semana a gente tem o centro. Ainda tem mais uma atividade no centro. Então hoje eu não vou, depois... Isso não é legal, isso quebra a harmonia do grupo e várias coisas nesse sentido. Então, você tendo a disciplina, o estudo, a constância, fazendo essas coisas e, claro, muita proteção da espiritualidade, através de prece que a gente pede, intuição, a gente consegue. Eu acho que as pessoas vão conseguir fazer isso. Pega uma música que goste, espírita, que seja, e comece a analisar, que é mais ou menos como a gente faz. A gente pega a letra, a gente estuda a letra. O que essa letra quer dizer? A letra quer dizer mais ou menos isso. O que a gente quer passar para o público? Qual é a emoção que a gente quer passar para ele? Então, vamos juntando tudo isso, vamos estudando tudo isso para depois a gente tentar criar. Perfeito. Eu acho que é justamente isso, você entender que é uma responsabilidade, né? É um trabalho. Então não adianta você gostar, como as meninas ali no início gostava de dançar, mas não enxergar também para o futuro como um trabalho, para ter esse 25 anos aí de grupo, realmente enxergar como um trabalho da doutrina, né? Então, assim, além de você ter essa disciplina, você enxergar isso. Você vê que tentar esse auxílio, como ela falou que na casa que a gente frequenta estava sempre ali junto, então ainda é muito difícil de ver por aí, mas você consegue. Se não conseguir com a casa que você frequenta, tenta procurar alguém que te dê esse auxílio, né? Que esteja junto com você. E se não conseguir, vai também sozinho, porque ensaia em casa, junta na casa de alguém se for um grupo, porque tem alguns grupos que é de é um solo, né? Eu já conheço pessoas que é de uma pessoa só que dança, ou é duas, às vezes é online, embora não tenhamos mais pandemia, mas ensaiam até online numa mostra que a gente foi, uma apresentação, elas ensaiaram tudo online e lá na hora, que foi no Pará, que elas ensaiaram um dia antes, chegaram antes, ensaiaram no palco de lá e mostraram, se elas não contassem pra gente, a gente não saberia. Então, assim, quando você realmente quer levar o trabalho, você acha um meio ali
E a gente joga, eu jogando aqui, né, a bomba. Se precisarem de ajuda, se quiserem algum conselho, a gente tem o nosso Instagram, chega lá, fala com a gente vai ajudando também. E acho que é isso. Maravilha! Pessoal comentando aqui, Maurício, as coreografias do Atlas divulgam a doutrina contando histórias dançando. Acho que as meninas citaram várias vezes a palavra trabalho, né, que chama atenção, porque às vezes quando a gente fala de arte espírita, muitas pessoas querem participar, mas com essa visão de, eu gosto, eu quero cantar, eu quero dançar, né, como uma diversão apenas, mas acaba sendo um trabalho muito sério, né? Eu acho que, como você falou, para haver uma permanência ali do plano espiritual maior ao nosso lado, a gente tem que ter essa responsabilidade também, né, com o trabalho. E aí a Natália diz aqui, maravilhosas. Muito bem. E como que funciona a criação de coreografia dentro do grupo? É um processo coletivo? Tem uma pessoa que lidera a criação? Então, o nosso grupo, ele é dividido, cada pessoa do nosso grupo tem uma função. Tem a Júlia, que é a nossa coordenadora, a Jasquinha, que está aqui, que é a nossa figurinista, é secretária, também está meio que na tesouraria, agenda, essas coisas todas. Cada um do grupo tem uma função que eu achei importante. É muito importante para manter o grupo com estabilidade, não ter uma pessoa só com muita coisa, não sobrecarregar. Eu faço parte da coreografia junto com uma das outras meninas, a Camila. Nós fazemos parte da coreografia. A Camila, ela faz dança em academia, então ela traz mais a técnica, essas coisas. E eu também vou com a ideia, inspiração, então a gente vai fazendo isso. De nome, nós, entre aspas, somos os responsáveis, mas a gente traz a dança, traz as coisas, mas não é que assim, então vamos criar essa coreografia, vai ser assim, vocês vão chegar, vão dançar, às vezes como que é na academia, né, que o professor traz a coreografia e o aluno só lá faz. Não, a gente constrói tudo junto, na verdade, porque a gente estuda. Para a gente fazer o espetáculo, para a gente fazer a coreografia, a gente sempre estuda o que a gente vai fazer. Então, sempre vai surgindo ideia daqui, ideia dali, e as pessoas vão contribuindo para fazer. Mas é importante a gente falar que a gente faz de duas formas. Tem a coreografia, que é só a coreografia solta, como vocês viram aí no vídeo, de uma dança que a gente estudou e reproduziu o passo. E tem os espetáculos que a gente faz, e já aí é mais de uma música, demora um pouco mais, cerca de uns 13 minutos, por aí, que contam histórias mesmo. E para fazer esse espetáculo, geralmente a gente demora uns 2 anos para montar ele. Então, são 2 anos estudando, é bem assim, são 2 anos estudando bastante. Assim que a gente escolhe o tema, a gente passa 1 ano ou mais por aí estudando. E depois que a gente estuda, que a gente começa a fazer as coisas, assim que a gente absorver, porque a gente tem que aprender o que a gente vai passar. A gente tem que ter segurança do que a gente vai passar. Então, quando a gente aprende o que a gente vai passar, aí a partir daí que a gente aprendeu, a gente começa a montar uma história. Quando a gente monta a história, tá tudo pronto, aí a gente começa a ver a música. E depois que a gente vê a música, por último, por incrível que pareça, que a gente acrescenta os passos. Que legal, que legal. Jessiquinha? Não, eu falei, ia completar ali que ela falou, a gente começa mesmo focando no tema. O que a gente vai escolher de tema, o que a gente vai querer desse ano. E aí depois que começa a reproduzir. E é realmente assim, em qualquer área, como ela falou, o grupo é dividido, né? E cada um agindo em alguma parte, mas em qualquer área dali a gente é democrático nessa questão. De todos estarem juntos. Não é porque eu estou na parte do figurino que eu vou escolher como é que é a roupa e acabou. Não é porque a Julinha é a coordenadora que ela vai chegar lá e falar que é assim, que vai ser agora e acabou. A gente sempre, no início dos ensaios, a gente tem essa reunião, essa conversa, quando tem apresentação, se vai poder ir, quem vai poder ir, para a gente ajustar as coreografias. Então, em todas as partes, a gente tem essa questão do conversar e do grupo em si decidir. A maioria vê o que pode, o que não pode, o que consegue fazer, e isso cabe também à coreografia, até como a Jo falou no começo.
da questão lá dos vídeos da pandemia, né? Que nem todo mundo consegue fazer, como a gente nem todas são de academias de dança, né? De estúdios de dança, nem todo mundo consegue fazer alguns passos que para elas, na cabeça delas, está maravilhoso. Mas aí quando a gente vai fazer, uma coisa não vai, uma perna não sobe, alguma coisa acontece, e aí a gente tem que rever. E aí acaba sendo isso. Em grupo mesmo, elas vão entendendo a gente, né? Com o tempo vai entendendo o corpo de cada um, como é que um vai se adequar melhor. E assim vai indo. E tanto que a gente não tem restrição de idade para, assim, a mais, né? Tem questão de entrar a partir de 14 anos no grupo, estando estudando em algum centro, né? Não importa qual, estudando a doutrina, mas assim, é de 14 ao infinito. Quer entrar para dançar, a gente vai aceitar e a gente vai te integrar da melhor forma possível ali. Então, não tem nem como ter ali um fixo fazendo a coreografia por entender isso, né, do corpo de cada um. Muito legal, gente. Olha, o Anderson está dizendo aqui que o grupo já fez muitos voos pelo Brasil, colocou várias cidades aqui e disse que está esperando vocês em Natal, na próxima Mostra Nacional de Dança Espírita. A Marvia disse, muito bom saber da história do grupo. O Wagner, as apresentações do grupo de arte da Comédia do Polo 5 são maravilhosas. Ai, que legal, gente. O Yusuf dizendo, excelente programa, tema muito pertinente, muito bom, gente. Acaba sendo a maioria do grupo tudo desse Polo 5, então assim, quando a gente vai fazer a dança, é praticamente asas da alma, e aí acaba vindo um jovem, 1, 2, 3 jovens, assim, a parte que acabam entrando depois do outro ano no grupo do Asas da Alma, que a gente puxa eles para dançar, e aí eles acabam ficando. E a gente só Que vai legal, aumentando. gente, muito legal. E uma pergunta que é pessoal, né? Acho que cada uma vai ter uma resposta aí. Qual foi a apresentação mais marcante espiritualmente para você? E por quê? Tem que ser Cara, uma. cada apresentação é uma apresentação. Sempre acontece alguma coisa, né, Jesquinha? Tem que ser uma. Pois é. Então, eu vou botar uma aqui que, como o Anderson falou que a gente já foi em vários lugares, né? A última vez que a gente foi na Mostra de Dança do Pará, a gente acabou tendo essa ideia, né? Vendo isso, de levar a dança espírita para além das casas espíritas. E lá no Pará mesmo, a gente participou de um festival Pará de dança. E depois eu fui em um em São Paulo, que era o Festival Mundo Bailarinístico, também levando a dança espírita. E aí nesse eu fui sozinha, porque o pessoal não pôde ir, eu fui levando 2 coreografias sozinhas. E ali, assim, nessa viagem já foi uma coisa para mim, porque eu já tive sensações e sentimentos que eu não estava acostumada a ter, passei por isso. E lá eu fui com. A Ju daqui a pouco tá rindo de mim, porque eu choro à toa, e daqui a pouco eu tô chorando, que sempre que eu conto essa história, Chorar, a eu gente choro. chora junto, né? Eu fui com essa ideia, fiquei com essas questões na cabeça, mas tô indo para levar a doutrina. Se eu tocar uma pessoa, eu tô feliz. E eu tava lá sozinha, mas eu consegui me apresentar nervosa e tudo mais. E quando eu saí do palco, que eu fui sentar lá na plateia para assistir, que continuou, era o dia inteiro de apresentação, né? E aí, no que eu fui sentar, veio uma senhora sentar do meu lado. Eu dancei a música Promessa, do grupo Carpe Diem. E ela fala realmente de prometer seguir Jesus, mesmo errando, seguir Jesus, e assim vai. E aí a senhora falou, veio me abraçar. Ela, você é a menina que dançou a música de Jesus, não é? Aí eu olhei para ela assim, emocionada, eu falei, sim. Ela, ai, você me fez chorar. Era isso que a gente precisava. E aquilo ali me fez entender essa parte de levar realmente a doutrina e tocar as pessoas. Eu pedi tanto que eu queria tocar uma pessoa, acho que eu perturbei tanto a espiritualidade,
que eles trouxeram uma alma para falar para mim que eu realmente a toquei. Que lindo, gente, que lindo. É muito necessário isso aqui, porque você vê danças maravilhosas, grupos, né, lindos aí de academias de dança, mas é difícil de você ver essa parte da doutrina lá mostra, né? Às vezes tem algumas danças, mas é difícil. E ela veio me agradecer, me abraçar. Então, essa parte me tocou muito. Eu consegui entender a espiritualidade. Eles jogaram na minha cara, tá vendo? Você conseguiu o que você queria. E esse é um exemplo que eu levo para minha vida. E tem não sei se eu já comentaria, mas que foi aí já em grupo, que foi na Comerge, que foi uma dança específica para Joana d'Arc, no momento em que ela está na fogueira. A gente já tinha feito um ano a peça, né, que tinha de Joana d'Arc e tudo mais, e teve esse momento da fogueira, e nesse outro ano a gente trouxe só esse pedacinho desse momento dela sendo levada, né? E a ideia da dança seria, além da Joana sendo queimada, ela ali plena, entendendo que ela foi queimada, mas que ela estava ali, né, levando a palavra de Jesus, aquele guarda que estava ali queimando ela, sentindo isso também, sentindo esse fogo nele. E aí a gente tinha que representar isso sendo o fogo, porque normalmente também, deixa eu contar para ela, né, normalmente botam a gente para matar alguém, ou a gente está morrendo. Ou a gente é bicho. Maravilha, sucesso. Vai levando alguém para um umbral, é sempre assim. E aí a gente era o fogo que queimava ali Joana, e a ideia era mostrar que a gente queimava ela e ao mesmo tempo ele se sentia queimado por esse fogo também de arrependimento, né, do que ele estava fazendo naquele momento. E aí nessa dança a gente já deixou ela para fazer por último, porque a gente estava nervosa, mas a gente fez ela bem leve, bem assim, bem rapidinha e tal, para não ter muitos problemas, que a gente achou que a gente ia ter um monte de problema. No dia a gente conseguiu fazer, com toda a atenção, com todas as nossas questões, mas depois a gente recebeu uma foto, nem sei, acho que a Julia nem chegou a mandar também. A gente podia ter Eu tenho mandado. aqui, se quiser. A gente recebeu uma foto, tiraram foto lá na plateia, né? Tinha um menininho. Manda para mim, para eu colocar aqui. Tirando a foto. E aí, uma das senhoras do atendimento fraterno falou que realmente viu a gente ali como fogo. Ela via as labaredas subindo e Joana ali no meio. E quando a gente viu essa foto, a gente não tinha a gente, só tinha a imagem do fogo, e a única pessoa que conseguia ver na foto era a Joana. A gente não aparecia de jeito nenhum. Então, assim, aquilo ali também foi um jeito de me tocar, né, de eu entender, cara, o que eu estou representando aqui é muito forte, é um trabalho muito bonito, vai muito além do que a gente imagina, né? Muito lindo, gente. E aí a gente guarda essa foto, e sempre que pode fala dela também, mas é uma também que me marcou bastante, que foi uma dança muito pequena, era um momento ali da peça, mas que foi muito forte de ter essa imagem pra gente, né? Porque às vezes a gente tá ali no trabalho, a gente só fala, eu tô levando para alguém, mas a gente tá levando além do encarnado. Não tem noção, né? De todo o trabalho espiritual que está sendo feito. Com certeza. Ouvi um barulhinho de WhatsApp aqui. Nossa, porque que lindo! Eu fiquei sabendo recentemente que o rapaz, o bispo que iria queimar a Joana, que estava na cena, não pôde ensaiar com a gente. Nos ensaios ele não pôde participar porque ele estava no teatro. Ele só ensaiou na sexta-feira, que a gente já estava lá na Comerge fazendo a prévia. Ele viu, mas a gente só estava marcando o passo. Só que no dia que a gente dançou, foi tudo tão intenso que ele falou que ele se sentiu tocado de uma forma que ele nunca tinha se sentido antes. E a partir daquele dia ele resolveu entrar para o grupo. Então ele agora faz parte do grupo de dança também. Gente, arrepiei na foto aqui. Será que eu mostro o pessoal de casa? Pode mostrar, vocês estão curiosos? Deixa eu agora, mostrar aqui. Da minha parte... Na verdade, a gente estava dançando com um pano. A gente tinha um pano vermelho que a gente dançava em volta dela. Não sei como. Aliás, a espiritualidade, né? Transformou nisso, como se fossem chamas. Nossa, lindo, lindo.
A minha parte do que mais me toca, eu não sei muito bem dizer, porque são tantos anos que eu estou nesse meio, com esse grupo, porque cada apresentação é sempre especial. Sempre acontece algo especial, seja da parte mediúnica, que sempre também acontece, seja da parte emocional e tal. Mas eu poderia citar aqui que, para mim, o que mais me toca, o mais especial, é que temos alguns integrantes no nosso grupo. Hoje, a princípio, nem tanto, mas antes tínhamos alguns integrantes do grupo que tinham problemas não só mentais em algumas coisas, mas também físico, que impediu elas de fazerem algumas coisas, mas ainda assim elas estavam no grupo e dançavam com a gente, e eu achava isso muito legal, principalmente uma integrante que participava do grupo, chamada Karen, que ela tinha alguns problemas de saúde sério, chegou a ter... Foi derrame, né, Jessiquinha? Eu não lembro. Paralisia, ela tá até no clipe, e ela dançava com a gente. A mãe dela uma vez chegou perto e falou o quanto aquilo foi importante para ela, porque através da dança, o corpo que não estava conseguindo se mexer direito, ela se forçava a conseguir fazer. Então a mãe dela foi vendo a evolução dela através da dança, e ela realmente tinha dificuldade em algumas falas e algumas coisas, em fazer amizade, mas ela ficou durante muito tempo no grupo com a gente. Foi muito legal, muito especial, porque a gente aprendeu muita coisa com ela, e ela provavelmente aprendeu muita coisa com a gente, e aprendeu muita coisa dela com ela mesma. Eu acho que para nós, o mais importante é o nosso crescimento. A gente fala que a gente está dançando por aí para as pessoas e tal, que também mas primeiro a gente dança para a gente, para a nossa reforma íntima, para a gente aprender e depois passar. Maravilha, gente, que lindo! A Marvel está emocionada aqui, e o Maurício está perguntando quem tirou a foto. Foi o Felipe da Vivi. Tem mais fotos dessa, tá? Tem uma sequência, na verdade, eu botei só essa, mas na sequência... Gente, a gente vai ter que fazer o programa 2, aí vocês mandam mais vídeo, vamos fazer. Nessa foto tem um pano que começa a pegar o foguinho. Aí na sequência é um pano que começa a pegar o fogo, vai aumentando o fogo até que chega nessa parte toda. Nossa, lindo. A gente ficou observando, foi olhar com ele, não tinha nenhum efeito, né? Porque às vezes essas câmeras têm efeito, alguma coisa, e realmente ele não tinha colocado para tirar as fotos. Nossa, lindo, gente. Que legal. Eu estava aqui lembrando que quando eu participava no grupo de dança, teve uma apresentação na Comerge que eu interpretei a mulher hemorroíça. E aí eu entrava, né, vestida de vermelho, sozinha, e quando eu estava ensaiando, era tudo tranquilo, eu tinha que entrar, cair no chão, beleza, né, na paz ali, tudo na paz. Gente, quando o grupo fazia uma barreira e eu passava no meio do grupo, tô até tremendo, né? Passava no meio do grupo, sozinha, ia pra frente e caía no chão. Nossa, eu já tô imaginando como é que foi, né, na Comerge. A hora que eu saí né, pra frente do grupo, eu senti uma legião de espíritos precisando de ajuda. Eu caí no chão sem esforço nenhum, porque eu simplesmente caí, né? E no momento que vinham os anjos, né, que as meninas da dança, para fazer o resgate ali da mulher, quando elas me levantaram, eu comecei a sentir esse trabalho espiritual que estava sendo feito para essa legião de espíritos. Então, realmente, como vocês falaram, né, é um trabalho mediúnico muito maior do que a gente consegue enxergar. E eu queria perguntar para vocês como que vocês lidam, né, com essas emoções que se despertam durante as apresentações, muito fortes, né? Principalmente quando a gente interpreta um papel de fogo, de soldado e etc. Por aí vai. É verdade. Realmente. Por isso também que a gente pede que no nosso grupo a pessoa esteja participando de alguma reunião espírita, seja da nossa casa, seja da casa da pessoa, porque ela tem que ter pelo menos um conhecimento básico
e vai aprendendo. Uma outra coisa importante que a gente percebeu no grupo, que também eu acho legal falar, é que antes, no nosso centro, quando a gente pedia, poxa, que a gente não tem muita visibilidade aqui na casa, que a gente não tem muito espaço, a gente não tem muito como falar algo do tipo, a gente achava que as pessoas não levavam a gente a sério, mas a gente também não era trabalhadores. A gente só questionava, mas a gente não era. Quando a gente parou para pensar, para conversar e falar, pô, cara, vamos então ser trabalhadores? Vamos nos fazer presente nesse momento? Então a gente passou a olhar de forma diferente os próprios trabalhadores e os trabalhadores passaram a olhar a gente de forma diferente. Então nossa responsabilidade mudou, nosso pensamento amadureceu muito. E com relação a isso, seguindo o grupo, hoje em dia, a gente participa de um grupo de mediunidade. O nosso grupo, não são todas que participam, mas tudo, quando tiver atividade no nosso centro, no centro das outras pessoas do grupo, a gente sempre pede que as pessoas trabalhem. Porque também ajuda. É importante isso. Só que atualmente, nos nossos ensaios, agora, domingo passado, né, Jessiquinha? A gente terminou a reunião de mediunidade, que realmente, conforme a gente vai ensaiando, acontece essas coisas. Por mais que a gente faça prece, claro, a gente sabe que se acontece é porque a espiritualidade deu permissão para isso. E acontece também, como você falou, o que aconteceu com você na comédia, nas nossas apresentações, isso também acontece. Então, a gente sentiu a necessidade, porque tem médios, pessoas do nosso grupo que são médios. Então, a gente conversou com o dirigente de mediunidade da nossa casa, sobre até um fato que aconteceu no nosso ensaio, e pedimos se tinha como ter um curso de mediunidade, por causa da necessidade do grupo. E o nosso centro, novamente, abraçou a gente e criou um grupo de estudo de mediunidade. Não foi só para a gente, mas foi por causa da gente. Então, nosso grupo passou a estudar... dirigentes de centros. Importante, gente, isso é muito importante, porque isso também ajuda mais ainda na disciplina. Seja na disciplina do artista, seja na disciplina do jovem, do trabalhador da casa. Então, isso ajudou bastante a gente, porque, infelizmente, vamos falar a verdade, ainda existe espírita com medo de espírito. Não tem como não dizer isso. Exatamente. Então, como que a gente vai falar sobre isso se tem medo ou algo do tipo? A gente tem que praticar. A mediunidade é uma prática, um exercício, né? Então, a gente passou a estudar. De 15 em 15 dias a gente se reúne para os ensaios. Então, como a gente já se formou no curso de mediunidade, a gente não vai fazer isso, mas tem outras pessoas do nosso grupo que estão fazendo também curso de mediunidade em outro momento. Então, a gente fazia o curso de mediunidade, depois do curso de mediunidade a gente ia para os nossos ensaios. E tem outros que são mais novos, que quando entraram já estava seguindo o curso de mediunidade, agora começou no curso de passe. Mas a gente sempre tenta botar todo mundo para trabalhar, que isso é muito importante. E o curso de mediunidade que começou já está indo para a terceira turma no meio do ano agora. Começou com a gente, conseguiu formar outra turma e agora em agosto vai vir a terceira turma. Nossa, muito legal, a gente. Tem também até que a gente fala que é uma táticazinha, né, de apoio, que sempre a gente começou a tática através da Comérgia até, né? Porque a Comérgia sempre tem mais essas questões espirituais e tudo mais envolvendo, não que nas nossas apresentações a gente também não aconteça a parte, né? Mas a gente sempre tem aquela questão de ficar olhando sempre para o outro. Então, sempre que a gente estiver dançando, e a gente já nos ensaios já tem uma noção de quem vai ficar, né, mais envolvido com alguma dança, então a gente já sabe a quem ficar olhando. E a gente inventa um passo para tirar aquela pessoa do palco. Então, se a gente viu que aquela pessoa não está bem, está diferente... Muito legal, gente. Ela vai fazer um negócio, vai pegar ali pela mãozinha. Claro, puxa! Vem, amigo! Envolve ali. Muito bom. E aí lá atrás a gente faz o atendimento. Na comédia a gente tem o apoio do atendimento fraterno, que já fica lá atrás do palco mesmo, na coxia.
no aguardo dos jovens da gente. Que legal. E se for em apresentações à parte, normalmente a gente vai, né, no CERJ ou alguma mostra de dança, alguma coisa assim, a gente mesmo leva e dá esse apoio, esse suporte lá nos fundos, né, lá atrás na coxia. E aí, Muito se legal. junto, senão a gente fica por lá mesmo. A Jéssica falou uma coisa, me lembrou também, que eu acho que é muito importante falar, que tem uma outra coisa que a gente faz também no grupo. Quando a gente vai se apresentar nesses lugares à parte, a gente costuma chegar mais cedo, que é importante, claro, para a gente fazer os ensaios, passar no palco, mas depois, quando está perto do momento, a gente se junta, a gente começa a fazer prece e vibrar, para que tudo dê certo. Então, na verdade, antes das nossas apresentações, a gente faz a prece inicial de abertura do nosso trabalho. E a gente fica lá na coxinha em concentração, esperando o momento. Quando a gente se apresenta e sai do palco, aí a gente volta para o cantinho e faz uma prece de encerramento do nosso trabalho. Isso é muito importante, que ajuda bastante a gente. Maravilha, gente. Vou passar aqui um vídeo do Fraternidade Sem Fronteiras antes da gente ir para o nosso segundo bloco. Fraternidade Sem Fronteiras, uma organização humanitária de Mato Grosso do Sul com atuação em 8 países, incluindo o Brasil. Trabalhamos com esperança e o profundo desejo de ajudar a acabar com a fome e construir um mundo de paz. São 11 projetos de ajuda humanitária em 79 polos de trabalho, 37 mil pessoas acolhidas, principalmente crianças e jovens. Oferecemos alimentação, atendimentos para a saúde, formação profissionalizante, educação, cultivo sustentável e construção de casas. Todos os trabalhos são mantidos por meio de doações e principalmente pelo apadrinhamento, no valor de R$ 25. Conheça a Fraternidade Sem Fronteiras. Vamos juntos nessa missão de amor. fraternidadesemfronteiras.org.br. Vamos juntos, Fraternidade Sem Fronteiras. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco, que é Desbravando o Espiritismo na Arte, em que a gente lê alguns trechinhos de livros que falam sobre arte espírita e comenta um pouquinho. E hoje eu trouxe aqui 2 trechos, que é do livro Dançando com a Alma, da Abrarte. E o primeiro fala assim: se apurarmos o nosso olhar no movimento de arte espírita, mais precisamente nas diferentes linguagens artísticas presentes no movimento, veremos que, enquanto os grupos de música, os corais, os grupos teatrais representam centenas no movimento espírita, a dança ainda se move timidamente nesses cenários. E aí eu queria perguntar, na opinião de vocês, por que a dança ainda é tão pouco utilizada nos centros espíritas? O que está impedindo essa arte de ganhar mais espaço no movimento? Quer começar, Jéssica? Eu não tenho algo certo, assim, mas na minha mente, acho que, vamos dizer, pelos grupos ainda somos tímidos, em questão de divulgar. A gente acaba sendo conhecido porque alguém falou, alguém comentou, e aí a gente começou a aparecer mais, até acho que do pós a pandemia, mas a gente ainda era muito tímida de questão de aparecer, então acho que tem esse ponto. E também tem um ponto que a gente sempre escuta muito quando vai em alguns eventos de arte em si, né, de todas as artes, que é a questão do como as pessoas ainda enxergam a dança, que elas veem a dança muito como corpo. Então, assim, é algo meio não bem visto você estar movimentando o corpo de tal forma, você está usando certa roupa de tal forma, e aí algumas casas não aceitam. Eu ouvi isso até num evento do Abrarte, que a gente levou uma dança e a moça falou que, infelizmente, na casa dela não entraria aquela dança. E não era uma dança no estilo de charme, porque era para representar o Rio de Janeiro, só que a gente não levou nem o funk em si, procuramos trazer mais os passos do charme, né?
E ela, infelizmente, falou isso pra gente. Eu estava naquele grupo que ela estava, né? E ela falou que ela achou lindo, mas na casa dela, infelizmente, ainda não entraria a dança, aquela dança. Então, assim, tem muitas pessoas ainda que enxergam a dança, não necessariamente a dança espírita, mas a dança, né? Quando a gente fala dança, eles esquecem até da dança espírita. Só veem como dança e pensam no corpo e esquece o que ela vai trazer de aprendizado, o que esse corpo está levando de aprendizado. E eu acho que tem essa visão também que dá uma dificultada no propagar a dança, que hoje em dia está melhorando, graças a Deus, mas a gente ainda tem alguns lugares ainda com essas questões. E acho que há alguma dificuldade de algumas pessoas de começarem a trabalhar com a dança espírita, criar os grupos, justamente por isso, né? Esse assunto é muito polêmico e complexo. Eu não posso dizer pelas pessoas, eu posso dizer por mim. E eu realmente acabo sendo um pouco mais polêmica nesse sentido, porque ainda mais com a dança, gente. Porque a dança, ela, como a Jéssica falou, ela mexe com o corpo. Tem esse negócio de sensualidade. E eu posso dizer que nesse tempo todo que eu faço parte do grupo de dança, eu cheguei a ver alguns grupos de danças espíritas que surgiram, que realmente tinham um lado, sim, mais sensual, uma coisa que tem aquele olhar, mas acabou que esses grupos não vingaram, não pegaram. Então, a gente vê quando o trabalho é sério ou não. Então, tem que ter realmente muita preocupação, muito tato na hora de fazer a coreografia. Mas também a gente não pode se limitar nisso, porque a maldade também está nos olhos de quem vê, não só de quem faz. Porque isso lembrou um caso quando teve uma apresentação de dança, de uma dança muito linda, espírita, de uma das meninas do grupo dançou, a Camila, que a gente falou que é uma das coreógrafas, a dança era incrível, foi num espaço com muita visibilidade, importância aqui no Rio de Janeiro, a dança era incrível, ela é linda, mas a pessoa especificamente, quando a menina do grupo dançou, saiu, ela falou no microfone, ao invés de ela, sei lá, falar da dança, como foi legal, algo do tipo, ela só pontuou a roupa da menina, que não era nem uma roupa difícil, era um short de dança, um blusão por cima, algo desse tipo. Mas aí a gente para e pensa, aonde que dá essa maldade? Em quem fez numa dança que estava linda ou em quem olhou essa dança? Mas, por outro lado, também tem o lado de conquistar o nosso espaço. Como a gente quer conquistar o espaço? Não, peraí, a dança, vocês não podem ter preconceito com a dança, a gente tem que chegar e dançar, ou a gente tem que, primeiro, como trabalhadores, que é o que o nosso grupo fez, vamos passar a ser trabalhadores para eles verem que nós não somos só um grupinho de dança, não somos só uns jovens, um grupo de jovens que só quer se apresentar, nós queremos trabalhar, nós estamos presentes ali também, entendeu? É se fazer ser visível de uma forma responsável. Então, é difícil. Aos pouquinhos é muito difícil. Como eu falei, a gente teve sorte que no nosso centro é mais tranquilo, mas tem centros que realmente não entra. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, que é grande, no nosso polo de comércio, polo 5, que envolve vários municípios, nós somos muito juntos. Então o pessoal está até acostumado. Mas já aconteceu a gente chegar no Rio de Janeiro, que não é perto do nosso polo, lá mais para o centro do Rio de Janeiro, apresentar dança espírita, e o pessoal de lá não sabe o que é dança espírita, porque não se tem o interesse de mostrar, porque acha que é porque é com jovem, é porque vai movimentar o corpo, vai ser sensual, vai desequilibrar a harmonia da casa. Mas será que é a dança que vai desequilibrar o seu pensamento, a sua preocupação, que vai fazer entrar em desequilíbrio? Teve uma vez que a gente apresentou uma coreografia, que a primeira coreografia que a gente apresentou, que falava sobre suicídio, tinha um beijo no começo. A gente até achou que o pessoal ia ficar meio, não ficou. As pessoas até mais velhas gostaram, porque a gente trouxe muita responsabilidade e cautela. E uma outra coreografia que a gente dançou, um outro espetáculo que eu sou apaixonada até hoje, que é sobre exilados de capela, a gente botou dança do ventre, bem no meio da coreografia. E era uma menina que dançava dança do ventre para, entre aspas, seduzir
o sultão. E ainda assim não ficou uma coisa vulgar, não, a gente conseguiu não deixar margens para ter pensamentos negativos, porque foi muito bem construído. Então, até onde você quer se apresentar, até onde é necessário ter essa sensualidade, ou você está fazendo só porque você quer. Então, isso é muito sutil. Eu acho que ainda vai demorar muito tempo, porque a gente precisa antes se reformar para depois começar a pensar nisso. Maravilha, gente, arrasaram. A Marvia tá dizendo que eu quero parte 2. Eu também quero, Marvia. Também quero para ver os outros vídeos. Altas histórias aqui. DNXP dando um oizinho aqui. Raquel, querida, nossa amiga do NEP, boa noite. O Wagner está dizendo: eu penso que os eventos espíritas ainda precisam dar mais espaço para a dança, no sentido de espaço físico mesmo. Vejo muitos eventos preparados para música e poesia, verdade. Verdade. Isso que ele falou é importante, porque às vezes já aconteceu de alguém chamar o nosso grupo para se apresentar, porque não conhecia algo do tipo. No começo era muito isso. A gente ia, que a gente tinha boa intenção. Éramos bastante pessoas que iam. A gente já gastávamos dinheiro de passagem, dessas coisas, para ir para lá, o que também às vezes não é muito fácil, dependendo do local que tá. Mas quando a gente chegava lá, a gente via o espaço, não tinha espaço para a gente dançar. Às vezes era um grupo, a gente levava... aquele espacinho miudinho, né? Às vezes nem palco. Tem vezes, já aconteceu de eu dançar na rua, no chão. Uma vez a gente dançou num lugar que botaram mesas de escola, que juntaram, a gente só ficou sabendo na hora. E quando a gente foi dançar, uma das meninas da dança, a mesa abriu, ela caiu lá dentro. A Julinha, uma vez, quando a gente foi passar no palco, passar as danças no palco, a pessoa resolveu querer ajeitar a iluminação. Quando ela botou a perna, a pessoa botou a escada, quase que a escada vai na perna dela e machuca. Então, a gente não tinha isso, porque a gente ficava com receio de falar, ai, mas eles vão achar que a gente é snob, que é isso, que é aquilo. Só que chegou de um tempo, mesmo porque tem muita gente lá que já tá velha. Eu sou uma que já tem 41 anos, não sou mais uma menininha para ficar em qualquer lugar. Então, a gente já tá na fase de vamos melhorar, gente, vamos melhorar. Então, é um problema, né? O espiritismo ainda engatinha muito nessa área artística, então não tem recurso, né? Não tem estrutura, infelizmente. Para música também, para o canto, a mesma coisa. Não tem, mas aí a gente passa. O que a gente passou a fazer? A gente não quer lugares grandiosos, mas a gente passou a pedir antes, com antecedência, o tamanho do lugar que a gente vai apresentar, se é no palco, se é no chão, se é área aberta. Para o pessoal tirar as cadeiras da frente do centro para deixar mais espaço. Exatamente, que é por questão, né, nem de vaidade, mas questão de segurança. Não, é ter espaço, né? Com certeza. Mas tem gente que fica meio assim, não aceita não. E é uma questão da gente também entender o que a gente consegue levar naquele dia, naquele evento, né? Porque a questão das pessoas ainda não terem muito a dança dentro dos seus espaços, eles também não têm essa noção de como é que a gente recebeu um convite, agora acho que abril, e o rapaz, ele simplesmente falou, o que vocês precisam, quanto tempo de vocês precisam, porque a gente nunca teve dança, então eu não sei como é. Ele foi simplesmente sincero. E é realmente isso. Então, a gente aprendeu também, foi dos dois lados, a gente aprendeu que agora a gente precisa perguntar qual o espaço que a gente tem, em que ambiente que vai ser, o chão é liso. Porque é verdade, porque até mesmo essas questões acabam... Eu falo por mim, né? Eu não danço mais, mas eu canto e faço palestra. Então, às vezes, você está preparado, lá fez todo um trabalho, e aí chega e não tem uma estrutura, não tem... você não consegue entregar o que você entregaria se tivesse uma estrutura melhor, né? E acaba dando aquela mexida ali no trabalho, né? Claro que a gente aprende a lidar com esses problemas, mas, né, se puder avisar antes, sempre é melhor, né? E o segundo trechinho que a gente tem aqui, ele foi escrito por Walter Oliveira, está no mesmo livro, ele é comentado no mesmo livro, Dançando com a Alma, mas ele é citado de um artigo que é a Introdução ao Estudo da Pedagogia Espírita, Teoria e Prática. E ele fala assim: assim como a música trabalha com os movimentos interiores da alma, a dança exterioriza os movimentos do seu mundo interior.
Dançando, o homem transcende o ser físico, adentrando na harmonia com o ser espiritual que há em si mesmo, e exterioriza esse ser espiritual em vibrações harmônicas nos movimentos do seu corpo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa visão, né, tão bonita de que os movimentos harmônicos do corpo representam movimentos interiores da alma. Eu acho que já começa com quando a gente estuda, a gente fala que leva a dança, né, leva a arte, a gente já... Quem precisa primeiro é a gente, né? Então, como a Jo colocou muito da reforma íntima, a gente sempre começa a trabalhar na gente. E realmente tem essa... Você começa a enxergar essa harmonia, essa ligação entre você, corpo, você, espírito, e o que você quer emanar dessa energia, porque é realmente uma energia. Você ali recebe essa energia e você passa essa energia para as pessoas que estão te assistindo, para a espiritualidade que está te assistindo, porque tem toda uma troca ali também, como a gente já comentou aqui. E eu acho que às vezes é uma sensação que às vezes a gente dança, a gente nem sente que está dançando. A gente não enxerga, a gente fala que tem aquela questão de olhar os amiguinhos, a gente normalmente põe quem é que vai olhar, porque às vezes a gente dança e quando a gente sai, a gente não sabe nem se dançou certo. Porque a gente flui, é uma energia tão diferente dos ensaios, daqueles momentos quando você está lá na hora, que você trabalha, sei lá, você leva essa energia a um outro lugar, você sente de uma outra forma e realmente vem de dentro ali para fora, né? Você coloca a sua emoção junto com o que você estudou, junto com a espiritualidade que está ali também junto com a gente. E é o que a gente acaba tocando as pessoas e levando elas justamente, acho que por essas vibrações, né? É isso que chega no outro que está lá te assistindo. É verdade. Eu acho que é a comunhão mesmo. A comunhão da gente, como integrantes, do que a gente aprendeu, assimilou. A comunhão da gente com Deus, que isso é muito importante e realmente é muito forte essa sensação. Comunhão de nós com nós mesmos. Então, essa manipulação de energia, essa vibração, ela é muito intensa. Essa palavra aí, ó, transmissão de pensamento. A gente está há tanto tempo que a gente acaba o que uma pensa, a outra fala. É exatamente isso, porque às vezes, quando a pessoa vê, só vê aquele pedacinho do nosso trabalho, que é a dança que a gente fez. Embora toque, foi só um pedaço de um todo que é muito maior, que foram os dias de ensaio, os dias, às vezes, de estresse, que um bicou com o outro, os dias de sorriso, de alegria, de preocupação. Então, é isso que eu estou falando. É o resultado disso tudo que trouxe essa harmonia, essas coisas, mas também a responsabilidade, que eu acho que isso é muito importante, que por a gente conseguir transmitir essa energia, essa vibração, a gente acaba sendo responsável pelo que a pessoa vai sentir também, que é o que a gente vai emanar para as pessoas. O que a gente quer com a nossa dança emanar para as pessoas? Qual é o objetivo? Será que nesse momento o objetivo é fazer, isso acontece muito em Comerge, que a vibração, o pensamento da pessoa abaixe um pouquinho para ali para frente, eleve um pouco mais, entende? A gente vai manipular com o nosso corpo, a nossa vibração, essa energia, para a gente ver como a pessoa vai receber isso. E recebe bem. Teve um dos motivos pelo qual iniciou. O que, Jéssica? Ter o controle, esse controle nosso dessa energia que a gente está manipulando também para não exceder ou não, né, abaixar demais. Por isso do controle, do estudo da mediunidade. E também não só o estudo da mediunidade. A gente, não sei se para os outros pode soar estranho, mas para a gente, no nosso grupo, é muito comum. Se tiver um tipo de passo, um tipo de dança que a gente for fazer, que talvez seja mais forte, algo nesse sentido, a gente tenta analisar no grupo
quem poderia fazer, não por ter mais técnica, mas talvez por mais controle emocional, mediúnico, algo do tipo. Então a gente vai vendo quem poderia fazer determinados momentos de dança, que isso é importante, como eu falei, de manipular, de controlar essa energia. Por isso do estudo e tal. Então teve até um momento que, quando a gente precisou começar esse estudo de mediunidade, a gente se consultou com o dirigente lá da nossa casa e tal, em uma reunião mediúnica, teve passividade de alguns espíritos, e um dos espíritos falou sobre isso, sobre a responsabilidade específica do nosso grupo de pacificar a plateia e levar essa energia para a plateia, que o nosso grupo tem essa missão. Então a gente leva isso muito a sério, por isso que a gente tenta pensar em como fazer em cada detalhezinho. Às vezes na dança vocês podem olhar, não, por que foi aquilo? Será que foi sem querer? Não foi sem querer. A gente sempre pensa nos mínimos detalhes, como seria, porque é muito importante ter essa vibração. Maravilha, que lindo, meninas. Boa noite, tio Ito, chegando agora aí. Ele, o Anderson. Júlia, boa noite, Júlia. Que lindas. É a Júlia que é para estar aqui? É, a nossa coordenadora. Na hora que ela chega. Não, você não vai se livrar, hein, Júlia? Porque já me contaram aqui que faltou vários vídeos, então na próxima, na parte 2, você estará presente, se Deus quiser. E tem tantos causos de bastidores. Nossa, foi muito bom, meninas. Que presente estar com vocês essa noite. Adorei ouvir as histórias, bom demais. A gente está se encaminhando para o encerramento, marcaremos uma parte 2, né? Mas eu gostaria de pedir que vocês deixassem uma mensagem aí para os artistas ou aspirantes artistas espíritas. Mensagem. Começa aí, Jessiquinha, que eu sou ruim. A gente joga uma para outra, no fim das contas, vamos lá. Não precisa ser nada rebuscado, não. Pode ser só um não desistam, pode ser um passo de dança. Vamos fazer... Não, é o que a gente já falou desde o início, gente. Vamos juntos. Precisando, estamos aqui. Não deixar de estudar a doutrina, estudar as palavras de Jesus, estudar a si mesmo, que também a gente acaba aprendendo um pouquinho, porque para poder estar lá dançando, ou seja, outra arte, você tem que entender o seu corpo, o que você consegue, o que você não consegue. Então é isso, acho que estudar, ter responsabilidade, estamos aqui juntos. E viva Jesus, fazer igual o Thiago Brito. Eu diria que, além dos estudos, dessas coisas que a Jessica falou que realmente é muito importante, eu acho que se a pessoa quer começar, começa, nem que seja sozinha, nem que seja num canto, só começa. Vai ser difícil, vai ser muito difícil para você, para sua rotina, às vezes para o centro aceitar, mas não desistir. Não desistir quando tiver a primeira crítica, porque vão ter muitas pessoas que vão criticar. E não desistir, continuar seguindo, mas também tem que ter aquele pensamento, a sua autocrítica, que também é importante. E se tiver com alguma dúvida, além de ter a gente para poder ajudar, vai no Evangelho, converse com o seu anjo da guarda, com um mentor que com certeza vai ser direcionado, vai ser orientado e vai ter todo um amparo espiritual. Então, é só continuar. E olha, eu fala com a gente, mas não é que a gente sabe tudo não, tá? É só porque a gente já tá uns passos aí, a gente já teve algumas quedas, já teve algumas noções, e aí se precisar de ajuda, de apoio, por isso que eu falo de vem com a gente, mas... Com certeza. Procurem livros. Tem outros grupos, embora ainda somos poucos, mas também tem outros grupos, talvez tenha algum grupo próximo que você nem conheça, da onde você mora, do estado que você que a gente descobre nessas mostras de dança tantos grupos que a gente acha que é pouca gente, né, que dança, mas nas mostras que a gente tem nacionais de dança espírita, a gente descobre que tem muitos outros grupos por aí pelo Brasil, e eles também vão poder te ajudar, você pode se espelhar por ali, ter um ponto para começar, né?
Com certeza. O Anderson está dando aqui parabéns, meninas. É uma alegria a oportunidade de convivência com esse trabalho do Asas, que é tão cheio de beleza e responsabilidade. Realmente, parabéns, meninas. Gratidão enorme por terem aceitado o convite. E a gente vai encerrar, então, assistindo um trechinho do espetáculo deste ano, né? Que tem como tema a gênese, a origem de tudo, pela linguagem da dança. Palavra de 7 letras que, apesar de um pouco estranha aos nossos ouvidos, traz um significado que entendemos. Gênesis é o começo. Mas começar como? Eu te pergunto. Uns podem me responder com letra maiúscula, é claro. Outros diriam com a primeira nota musical que houver na partitura. Há ainda os que pensam com o número 1. Mas aqui estamos falando de outro começo, que se inicia com apenas 2 palavras. Haja luz.
Muito lindo, né, gente? Muito lindo. Parabéns, meninas. Lindíssimo. Gratidão mais uma vez pela presença de vocês. E a gente chegou ao fim, gente, desse episódio lindo, com dança espírita. A vocês que estão em casa, gratidão pela presença. Espero que a conversa de hoje tenha tocado em seus corações e ampliado a sua visão de como a dança também pode ser uma ponte para o divino. Se você gostou do episódio, deixa o seu like, compartilha, nos siga nas redes sociais, @podeartenoespiritismo, e nos vemos no próximo episódio. Que a luz do Criador continue iluminando os nossos corações e as nossas criações. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.